Notícias do dia, ano 7, número 2240. Dia 7 de janeiro de 2023, sábado. Datas comemorativas. Dia da Liberdade de Cultos. Dia do Leitor. Dia Internacional dos Programadores. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 13 graus, máxima de 22 graus, Curitiba, Paraná. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,23. Valor do euro, em baixa, R$ 5,57. Índice Bovespa, em alta, 1,23%, 108.964 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 1,74%, valendo R$ 89.218,39. IPCA, em alta, 0,41%, novembro 2022. Taxa Selic, em alta, 13,75%, 7 de dezembro 2022. Valor do ouro, grama, R$ 314,27. Notícias nacionais. Governo federal fará levantamento de obras e ações prioritárias. Presidente Lula deve ter agenda nos estados nos próximos dias, disse o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, após a primeira reunião ministerial do governo. Governo federal reconhece situação de emergência em Araraquara. Município do interior paulista está em estado de alerta, além de muitos estragos. Temporal causou ao menos 5 mortes e o desaparecimento de uma criança de 10 anos. Ministério da Justiça manda agilizar indenização à família de Genivaldo de Jesus Santos. Ele pilotava uma motocicleta e não usava capacete. Foi morto por asfixia, durante abordagem de policiais rodoviários federais em Sergipe. Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, mantém multa de R$ 10 milhões aplicada pelo Procon São Paulo à Claro. A operadora Claro S.A. foi condenada a multa de R$ 10 milhões por violações do Código de Defesa do Consumidor, entre as quais, vazamento de dados cadastrais de clientes. Polícia Federal prende suspeitas de fraudar benefícios da Previdência Social em João Pessoa, Paraíba. As prisões ocorreram enquanto as investigadas tentavam sacar os valores na agência bancária. Polícia Federal efetua prisão em flagrante pelo crime de moeda falsa no município de Cardoso, no interior paulista, após receber informações sobre a comercialização de cédulas falsas que seriam entregues via correios. Uma equipe da PF foi até o local e prendeu em flagrante o homem que recebeu o envelope com as cédulas falsas. Polícia Federal apreende 20 quilos de cúncum em ação conjunta com a Força Tarefa de Segurança Pública do Estado de Roraima. 3 pessoas foram presas e podem responder pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Chuvas no Sudeste e na Bahia preocupam Defesa Civil. Diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres diz que principais riscos, neste período de verão, estão relacionados a deslizamentos de terra e inundações. Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, alerta para chuvas intensas durante o fim de semana. Segundo o INMET, estão previstos grandes volumes de chuva neste sábado e domingo em 6 estados: Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Sistema Carioca do BRT recebe 40 novos ônibus. O sistema do BRT foi inaugurado em 2012, operado por um consórcio de empresas, mas, diante de problemas recorrentes, a Prefeitura encampou o serviço em março de 2021. Refinaria da Petrobras fará parada de manutenção em Canoas, no Rio Grande do Sul. A Petrobras contratou empresas especializadas para trabalhar dia e noite em serviços de manutenção, apoio e infraestrutura, sem riscos de desabastecimento do mercado. BNDES financia 3,5 bilhões em energia renovável. A capacidade instalada será de 1,5 gigawatts, com investimentos totais de 10,6 bilhões de reais. A energia gerada será equivalente para atender cerca de 2,6 milhões de residências. Micro e pequenas empresas, MPES, foram responsáveis por 93,5% dos empregos em novembro de 2022. Foram criados 135 mil postos de trabalho no período, diz Sebrae. Produção de veículos aumenta 5,4% em 2022, diz Anfavea. O número de empregos na indústria de veículos, em dezembro, foi de 102.444, um aumento de 1,4% ante dezembro de 2021, quando o número de postos de trabalho era de 101.050. IGPDI acumula inflação de 5,03% em 2022, diz Fundação Getúlio Vargas, FGV. Em dezembro, o IGPDI teve alta de preços de 0,31%, taxa superior à observada em novembro, quando foi registrada a deflação de 0,18%, informou nesta sexta-feira, dia 6, a FGV.
Preços de aluguéis residenciais fecham 2022 com alta de 8,25%, diz FGV. Em dezembro de 2022, o Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, IVAR, teve deflação de 1,19%, mais intensa do que a queda de preços de 0,36% no mês anterior. Dólar cai para R$ 5,23 e fecha no menor valor do ano. O índice Bovespa, da B3, fechou aos 108.964 pontos, com alta de 1,23%, após cair para 104 mil pontos na quarta-feira, dia 4. O índice fechou a semana com recuo de apenas 0,7%. Esportes. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fase de grupos, segunda rodada. Guarulhos 2, Coritiba 3. Novo Horizontino 3, Figueirense 1. Gama 0, Goiás 3. Inter de Limeira 0, Sport 2. Portuguesa 2, Náutico 0. São Bento 0, Atlético Paranaense 1. Paraná 1, Vitória 0. Comercial 2, Volta Redonda 0. São Carlos 0, Botafogo 1. Imperatriz 0, Fluminense 6. Vasco confirma a ida do jovem volante Andrei Santos para o Chelsea, cria da base vascaína. Andrei, de 18 anos, foi destaque no time profissional do Cruz Maltino no ano passado na Série B e ajudou no retorno do clube à elite do futebol nacional. Igor Gomes chega ao Atlético Mineiro com sentimento de gratidão. Também nesta sexta-feira, dia 6, o São Paulo apresentou o meio-atacante Wellington Rato no CT da Barra Funda. Já o Botafogo anunciou acordo com o volante Marlon Freitas. FIFA limita comissões de empresários nas transferências de jogadores. Comissão máxima de agente será de 3% para qualquer transferência acima de $200 mil, R$ 1 milhão, e de 5% para negócios abaixo de $200 mil. Transações passarão a ser públicas. Astro do futebol italiano, Gianluca Vialli morre aos 58 anos. Ex-atacante foi diagnosticado com câncer de pâncreas em 2017. Ele foi dado como curado, mas doença retornou. Além da seleção nacional, Vialli jogou pelo Sampdoria, Juventus e Chelsea. Amin respira sem tubo e conversa após parada cardíaca em jogo da Liga de Futebol Americano, NFL. Atleta desmaiou após derrubar um oponente em jogo na última segunda-feira, dia 2. Notícias internacionais. Rússia acusa Ucrânia de ter violado o cessar-fogo. Cessar-fogo decretado pelo Kremlin por 36 horas é decisão temporária devido ao Natal ortodoxo. Medida entraria em vigor por volta das 9 horas desta sexta-feira, dia 6. Querem usar o Natal como disfarce, diz Zelensky sobre cessar-fogo. Para o presidente ucraniano, a guerra só terminará quando os soldados russos partirem ou forem expulsos. Ele disse que trégua é hipocrisia de Moscou. Secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pede solução duradoura para conflito entre Rússia e Ucrânia. Apesar de cessar-fogo ter sido decretado por Vladimir Putin, bombardeios foram registrados em 2 cidades ucranianas. Confiança econômica da zona do euro sobe pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia. Indicador foi para 95,8 em dezembro, após desabar desde a máxima de 114 pontos atingida em fevereiro de 2022. Líder sênior do Talibã critica Príncipe Harry por 25 mortes. Duque de Sussex cumpriu 2 missões no Afeganistão e revelou em livro que matou mais de 20 combatentes do grupo terrorista. China tenta retomar normalidade com hospitais cheios por Covid-19. No domingo, dia 8, país asiático retira a categoria de ameaça extrema, que classificava a doença com perigo máximo e exigia medidas duras. Acidente em Uganda deixa pelo menos 16 mortos. Autoridades ainda desconhecem a causa do acidente, embora resultados preliminares indiquem que o motorista do caminhão pode ter estacionado sem sinal de aviso. México. Filho de El Chapo, um dos maiores traficantes do mundo, é levado para a mesma prisão de onde pai fugiu. Operação mobilizou um comboio com 8 viaturas, um helicóptero e um forte esquema de segurança nos arredores. 2 anos de ataque ao Capitólio. Estados Unidos já prenderam 900 pessoas, mas ainda buscam 350 suspeitos. FBI aumentou de $100 mil para $500 mil a recompensa para quem fornecer informações que levem ao suspeito de ter plantado uma bomba caseira perto da sede do Congresso na véspera da invasão. Tempestade deixa mais de 60 mil residências sem energia na Califórnia, Estados Unidos. Pelo menos 2 mortes foram relatadas desde quarta-feira, dia 4, devido à tempestade, que causou ainda deslizamento de rochas e quedas de árvores. Colômbia registra a maior inflação anual em mais de 2 décadas, índice anual de quase 15% em 2022, o maior desde 1999, foi informado na última quinta-feira, dia 5, pelo Departamento Administrativo Nacional de Estatística, DANE, equivalente ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do Brasil.
Antônio Guterres critica países europeus no acolhimento de refugiados. Secretário-geral da ONU disse ainda que o mundo está perdendo a luta contra as alterações climáticas e que há falta de consciência política. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1785, o francês Jean-Pierre Blanchard e o americano John Jeffries viajam de Dover, na Grã-Bretanha, até Calais, na França, em um balão de gás, tornando-se os primeiros a cruzarem o Canal da Mancha pelo ar. Em 1927, o primeiro serviço telefônico transatlântico é estabelecido entre as cidades de Nova York, Estados Unidos, e Londres, Inglaterra. Em 1948, o avião da Guarda Aérea Nacional de Kentucky, nos Estados Unidos, pilotado pelo capitão Thomas Francis Mantell Jr., de 25 anos, cai enquanto perseguia um suposto OVNI. O piloto não sobreviveu. Em 1959, os Estados Unidos reconhecem o governo de Fidel Castro em Cuba, 5 dias após a tomada de Havana por um grupo de revolucionários. Em 1965, criação do Exército de Libertação Nacional da Colômbia. Em 1968, programa Surveyor, Surveyor 7, a última nave espacial da série Surveyor, é lançada da estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na costa leste dos Estados Unidos. O programa Surveyor consistiu no envio de 7 espaçonaves não tripuladas para a Lua entre maio de 1966 e janeiro de 1968, com alunissagem suave e sem retorno. Em 1985, a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, JAXA, lança Sakigake, a primeira nave espacial interplanetária do Japão e a primeira sonda espacial a ser lançada por qualquer país que não os Estados Unidos ou a União Soviética. Em 1999, começa o julgamento no Senado do impeachment de Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos. Clinton sofreu um processo de impeachment pela Câmara dos Representantes sob 2 acusações, uma de perjúrio e uma de obstrução da justiça. O impeachment não foi aprovado e Clinton absolvido das acusações. Em 2015, 2 homens armados cometem assassinato em massa nos escritórios da revista Charlie Hebdo em Paris, executando 12 pessoas e ferindo outras 11. Em 2020, publicada na revista científica Nature a descoberta por astrônomos da onda Radcliffe, a maior estrutura gasosa da Via Láctea. Autor, Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.